Olá, pessoal. Aqui sou eu de novo, Joel Teodoro, pela segunda vez seguida, sem a participação do Alan Ascioli, que resolveu tirar férias nesse período. Mas, também pela segunda vez seguida, eu estou aqui com meu grande amigo, meu irmão Eduardo Mano, diretamente das terras lusitanas, que da última vez a gente conversou sobre música, arte, enfim, entramos por rock progressivo, entramos por música gospel, falamos de composição, música clássica, e tudo no final tem que prestar culto, honrar e glorificar o nosso Deus, né? Mas eu estou com ele aqui novamente, eu vou apresentá-lo mais uma vez. Antes, no entanto, eu vou lembrar você onde é que eu estou. Eu estou aqui no Café com Aslan, está aqui, minha xícara personalizada, Café com Aslan, Rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro do Rio de Janeiro, pertinho da Praça da Cruz Vermelha. E eu pastorei a Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, ali em São Cristóvão, pertinho da Quinta da Boa Vista, que fica na Rua Euclides da Cunha, 210. Aos domingos, nós temos a nossa escola bíblica às 16 horas e o culto às 17 horas. Presta atenção que é um horário alternativo, 17 horas, tá bom? Eu estou aqui com o Eduardo Mano, voltando para ele. Ele serve ao Senhor atualmente na primeira igreja batista do Porto. Ele é casado com a Eline, é pai da Sarinha. Ele prega o evangelho, ele compõe, ele canta, ele toca, e eles, como família, são missionários atualmente, já há alguns anos lá em Portugal, pela segunda vez, né? Eles foram em missão a Portugal, já estão lá há alguns anos, são missionários independentes, o que quer dizer que não tem uma agência missionária por trás deles. Portanto, nesses tempos difíceis, e particularmente pregar o evangelho na Europa, não é fácil. Você fica pensando somente em países complicados no sentido de origem religiosa. A Europa tem origem cristã, mas é extremamente complexo o universo religioso da Europa, é muito complicado pregar o evangelho lá. É difícil ser aceito para isso. E o Eduardo, juntamente com sua família, lá atrás, 2017, 2018, eles ficaram um tempo na nossa igreja. Eles são batistas, mas ficaram conosco lá. Essa é uma das belezas da Igreja de Cristo, né? Eu particularmente não consigo entender essas divisões assim quase sectárias que a gente vê por aí, mas o Eduardo serviu a nossa igreja assim que eu fui para lá, para essa igreja em 2017, e ele fez um estágio, ele pregava, enfim, ele fez um estágio lá conosco, se preparando para ir para missões, o que graças ao bom Deus aconteceu depois. A gente espera ter sido útil a ele aí. O Eduardo vai se apresentar. Fala aí, Eduardo. Então, olá novamente. É uma alegria continuar aqui. Para quem está ouvindo, parece que é novo, mas para a gente é continuação, né? Então, eu sou pai da Sara, sou marido da Eline, e nós temos servido aqui em Portugal já desde 2018, setembro de 2018. Nós estivemos na Presbiteriana do finalzinho de 2016 até meados de 2018, antes de vir para cá. Foi um ano e meio que a gente teve lá, e foi um tempo muito bom para a gente, de aprendizado, de crescimento, com certeza. E você tocou numa coisa importante, é a beleza do evangelho mesmo, porque nós somos batistas, a igreja é presbiteriana, assim, cooperando juntos para que o evangelho seja conhecido, que Cristo seja glorificado nas nações também. E é uma alegria estar aqui, mas nessa nova oportunidade agora falando sobre missões com vocês aí. Maravilha. Bom, a gente falou no episódio anterior, então se você chegou diretamente para esse, dá uma olhadinha no podcast anterior, porque a gente falou sobre arte, sobre culto, sobre música, composição. O Mano nos contou um pouco como é que ele faz. Mas agora vamos falar um pouco sobre essa questão. Assim como a gente falou de vocação musical, tem também uma vocação missionária, né? Não é uma coisa simples ser missionário. Eu sou filho de missionário, né? Então, eu nunca fui para o campo missionário no sentido de eu ser o missionário, mas eu era filho de missionário, eu estava no campo missionário.
Eu era para o meu pai como a Sarinha é para você, né? Ou seja, ela está acompanhando a família, assim como eu fazia também. Papai foi missionário aqui nos Andes bolivianos, nos Andes colombianos, e depois eu voltei para o Brasil já na, na, na pré-adolescência, adolescência. Eu fiz o meu primeiro ano de estudo aqui na quinta série. Então por aí a gente tem mais ou Ok. menos uma ideia da minha idade, né? Talvez eu tivesse aí, não sei, uns 12 anos, alguma coisa por aí. Pré-adolescência. Por aí, um negócio assim. E é uma experiência que a Sara vai carregar, né, para o resto da vida. É. Ela não vai se esquecer disso. Mas e aí, rapaz? O quão complexo é esse processo? Porque talvez a maioria das pessoas que nos ouve, ela vai ter aquela ideia assim: o sujeito está numa igreja, a igreja percebe a vocação dele, ele próprio se manifesta quanto a isso, tal. Aí um dia a igreja o envia, né? Talvez a igreja não tenha recurso suficiente, aí faz parcerias, tal, e envia aquele sujeito. Ou ele se entrelaça a uma agência missionária, há várias, denominacionais e não denominacionais, muitas delas são muito sérias, e vai através dessa agência. E existe, né, a terceira via, que é aquela em que vocês estão mergulhados, que é a da missão independente. Ou seja, você tem um chamado de Deus, você percebe esse chamado e se lança nisso aí. É claro que na maioria das vezes isso envolve fazer tendas, isso envolve outras questões, exatamente porque você também tem uma base de apoio diferenciada, né? E antes de passar a palavra para o Mano, eu já quero dizer que se a gente não cobra nada para o nosso podcast, e eu já estou falando para vocês todos, que vai chegar uma hora que a gente vai pedir ajuda, porque a gente precisa, mas não é no sentido de cobrar. Por outro lado, nesses dois podcasts com o Eduardo Mano, uma das razões é despertar você que nos ouve, para você também entender que você pode fazer parte disso. E você vai ter ali as formas pelas quais você vai poder contribuir sistematicamente ou pontualmente. O ideal é que você pudesse fazer sistematicamente, mesmo que fosse com algo que você considera não ser tão vultoso, mas que juntando e com a bênção de Deus pode ser também do agrado do Senhor multiplicar tudo isso. E a obra de Deus naquele lugar ter também uma conotação mais ampla, mais abrangente. Tá? Então você vai ver aí na tela as formas pelas quais você pode fazer isso acontecer a partir de você. Ore e faça o melhor que você puder, tá bom? Então, Mano, vamos voltar aqui. Como é que surgiu essa ideia de você ir para Portugal? Que é a segunda vez, né? Então, foi a segunda vez que nós viemos. A primeira vez foi em 2015, a Eline veio fazer uma parte da graduação dela. Naquele momento ela estava fazendo a segunda graduação dela em design de interiores. E surgiu a oportunidade de fazer 6 meses aqui na Europa. Surgiu a oportunidade porque estava lá um cartaz dizendo que podia, né? E ela se interessou porque naquele momento era a ideia de viajar, de conhecer outro lugar e tudo mais, né? E eu fiquei assim, eu estava orando, Senhor, fecha essa porta, não manda a gente ir não, que eu não quero ir, que eu não estava afim. Eu fiquei naquele momento, porque não tinha uma ideia, né? Não tinha, era simplesmente ir estudar. E aí, sim, foi ao contrário, as coisas foram acontecendo de uma forma muito tranquila, assim, até para a gente vir naquele momento, que era um momento de conhecer, de estudar e tudo mais. Aí, quando a gente viu que ia mesmo, eu conversei com ela e falei, amor, a gente precisa redimir essa viagem, ela não pode ser. A gente tem alguma coisa, né? A gente tem um ministério já há algum tempo, já, né? A gente começou como Ministério Velhas Verdades em 2008. Então a gente já tinha um tempo já viajando, a gente já tinha ido morar em Manaus, já trabalhando como missionários em Manaus. A gente já tinha feito trabalho missionário no Chile, em outros lugares, assim, ajudando a igreja. Não era uma questão de glamour, ao glamour, né? Não, é ajudar a igreja. Se tem alguém precisando de ajuda lá, a gente vai lá e ajuda, ponto. Se Deus permite, a gente vai. Aí a gente conversou, beleza, vamos fazer isso então. Naquele momento, nós conversamos com alguns pastores que nós já conhecíamos aqui, né?
E então tivemos a oportunidade de pregar, de tocar, de fazer aquilo que a gente faz no Brasil também, em algumas igrejas aqui. Foi muito bom, foi um momento bem interessante. Ficamos 6 meses aqui. Na maior parte desses 6 meses, nós ficamos na PIB do Porto. Nós servimos lá 2 meses seguidos, basicamente. Todo culto a gente ajudava com a música. Naquele momento era com a música, né? Isso na Em sua Lisboa, primeira a ida. gente na primeira ida, foi quando a gente conheceu a igreja e conheceu a família Arada, que é o pastor Eliel e a Eleni. Engraçado Aham. que o nome dela é Eleni e o nome da Eline é Eline. Então, assim, enfim, é muita confusão. Foi um momento muito interessante, nós nos conhecemos, eles conheceram a gente, criamos um vínculo, né, naquela altura. E pronto, mas não íamos ficar. Passamos de setembro até dezembro de 2020 e 2017 aqui, 2015 aqui no Porto, e depois ficamos janeiro até início de fevereiro em Lisboa. Nesse interim, a Eline ficou grávida da Sara, e foi uma bênção para a gente, porque a gente já tinha 10 anos de casados e, enfim, a gente teve alguma dificuldade para engravidar. Quando a gente voltasse para o Brasil, nós iríamos inclusive começar um tratamento, ele ia começar a tomar hormônio, essas coisas todas assim. Mas Deus foi gracioso conosco e nos deu a Sara aqui, ainda em Portugal. E, e quando ficamos esse último mês em Lisboa, servimos algumas igrejas em Lisboa, né? Quando a gente foi embora, um pastor conversou comigo, com a Eline, pedindo, né, se não pudesse, se a gente não consideraria voltar e ajudar como missionários em Portugal. A gente não tinha esse pensamento naquele momento, a gente tinha acabado de saber que a Eline estava grávida da Sara, a gente queria voltar para o Brasil, para que a Sara nascesse perto dos avós e tudo mais, a gente não pensou, a gente não cogitou ficar aqui. Então a gente falou, olha, a gente vai voltar para o Brasil, a gente quer que a Sara nasça no Brasil, a gente vai orar por isso, né? Vamos orar por esse tempo. Então a gente teve 2 anos para orar, né? Foi a gestação inteira da Sara, mais 1 ano e quase 2 anos. Foram 2 anos e pouco que a gente ficou no Brasil ainda, depois que a gente voltou até virmos de fato, né, para Portugal. Foi fevereiro de 2017, fevereiro de 2016 até setembro de 2018, 2 anos e meio, basicamente, que a gente ficou ainda aí. Nesse momento, eu não sei se você lembra disso, eu era membro de uma igreja na Tijuca, que era pastoreado pelo pastor João Costa, né? Aham. E teve um processo naquele momento ali naquela igreja, né, que a gente precisou sair também da igreja. A gente não precisa entrar em detalhes, mas você lembra bem Sim, de lembro. tudo que aconteceu, você estava envolvido. E, e pronto, Ó, mas eu não no fui. momento que a gente saiu. Eu estava Oi. envolvido, mas não arranjei confusão Não, não, com não, não, ninguém. não, 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 Ah, não, não, desculpa. Você estava envolvido porque você conhece as pessoas e você sim, sabia o sim. que o que estava acontecendo. Não que você, pelo amor de Deus, não. A gente corta, depois edita essa parte. Nada edita nada, rapaz. Ouvi o pessoal rindo aí. É, o pessoal, rapaz, eles gostam de uma confusão, você não tá imaginando. Mas Rapaz, não é confusão, eu eu acho tenho. que não é Não, confusão, não, assim. confusão, eles que gostam de deixar. Mas, rapaz, você não sabe que eu sofro aqui, não. Mas pronto. É, a gente já tinha decidido que iríamos para Portugal naquele momento, né, em que tudo aquilo aconteceu. E foi quando eu e a Eline fomos até você e Roberta, né? A gente teve aquele primeiro café ali naquele café ali que era ali na Tijuca, ali perto do Big Nectar, aquele café bonitinho ali, eu nem sei se continua ali, que era nossa. Rapaz, eu sei. É de madeirinha ali, né? Isso, É, aquele poxa, ali, nem fugiu o sei se nome aqui existe agora. ainda. Não, existe, tá lá até hoje. Que era daquele restaurante de esquina, Isso, que eu do também Otto. esqueci o É, nome. do Otto. Do Otto, o Otto É, Café, Otto Café. era Otto Café. A gente É foi isso. lá Só que no agora Otto tem outro Café nome. tem outro nome, né? Tem É, outro Otto nome. nome. Putz, grila, É olha os Otto Café agora. trocadilhos terríveis. É Otto Café agora. E, enfim, a gente conversou lá naquele momento, foi quando eu descaradamente pedi para você que se você poderia permitir que nós estagiássemos na sua igreja, né, naquele momento, para ter experiência, porque a gente estava saindo de uma igreja que passou por um problema muito grande, a igreja basicamente se dividiu, né? E a gente estava sem casa, a gente não tinha o que fazer no momento que a gente decidiu ir pro campo. Eu precisava de treinamento assim, de experiência, de púlpito e tudo mais, né?
que você graciosamente cedeu, a loucura que você cometeu, né? Deixar um batista pregar ali na sua igreja. Rapaz, até hoje eu penso sobre isso. Até hoje é um problema grave. E também, assim, e foi assim que as coisas surgiram. A gente não sentiu de Deus um direcionamento assim, vocês vão para Portugal. A gente sabia que tinha uma necessidade, alguém pediu ajuda e a gente se julgou apto a esse chamado, a suprir essa necessidade que havia. Não que nós não tivéssemos julgado, né? Você, por exemplo, é um dos que participou do processo e você estava vendo que a gente tinha poderia ajudar, né? Tem uma outra igreja também, que é a PIB de Copacabana, que até hoje nos ajuda, assim como vocês, que foi a igreja que nos enviou efetivamente para o campo, e também reconheceram, leram nossos projetos, viram o que a gente estava querendo e reconheceram a necessidade do campo e reconheceram em nós pessoas que estavam aptas a virmos para o campo. E pronto, foi assim, não teve um anjo com uma tábua dizendo vocês vão para Portugal. A gente estava disponível para Deus. Ponto. Era isso que foi assim que aconteceu. Legal. Aí tem um trinômio aí, né? Você, no seu coração, você ouve esse chamado, mas, como você acabou de falar, não é aquela coisa fantástica no sentido literário da palavra, É, né? Né? O fantástico que a gente lê nas obras de ficção, não existe isso. Pelo menos não no comum, né? Não que Deus não possa fazer, mas comumente não é. Agora, exatamente porque você ouve na estrutura do seu coração é que você precisa discernir. Se fosse uma coisa é, aberta, né, apareceu um anjo com um negócio na frente, uma espada, e começa, você vai para lá, você não tem que discernir nada, você só vai obedecer, né? Agora, exatamente porque é na estrutura do coração, você precisa do discernimento. E aí depois tem o passo que nem sempre é fácil, que é o de obedecer, né? Ou seja, obedecer o quê? Aquilo que eu discerni. Olha só que interessante que a gente está trabalhando. O chamado é objetivo, mas ele acontece com a gente num nível muito de transcendência, né? Uma coisa assim que você não apalpa, não está no mundo é, sensorial, né? Aí depois você discerne que também está nesse mesmo grau. E a obediência, embora seja prática, mas você obedece a algo que não estava no seu mundo sensorial, né? Isso é muito delicado, porque você pode também incorrer em falhas, né? errado. Em erro de discernimento, porque aí você acha que ouviu e não ouviu, e obedecer aquilo que não era para obedecer. Então isso acontece Exato. também. Graças a Deus, eu acompanhei a ida de vocês, eu sei que foi tudo guiado pelo Senhor. Você, é claro, leva aquilo que foi o objeto do nosso último podcast, que é essa questão da música também. E aí você tem a música, você tem a pregação, você tem o ensino, né? Você vai com uma família. Como é que você encaixa isso? Você foi primeiro para Lisboa, né? Dessa segunda vez. E agora, Isso. há uns 2 anos, talvez, você está aí no Porto, né? Exatamente isso. Nós passamos de 2018 até meados de 2023, estivemos em Lisboa, atuando numa igreja local, que foi a igreja que nos convidou a princípio, né? Daquela O outra pastor que vez, nos né? convidou, da primeira vez. Não, isso. Trabalhamos lá e o que foi exatamente isso. O nosso trabalho como família era púlpito, quando era necessário, né? E a música, era o que a gente veio fazer. Tem uma realidade que, assim, às vezes as pessoas não entendem, né? Ou não percebem, porque é muito diferente da realidade nossa brasileira, né? A gente, do Rio de Janeiro, a gente está num estado em que o IBGE diz, né, que aproximadamente 40% da população é evangélica, né? Num país, né, de 230, 40 Por milhões de aí. habitantes, não sei mais por aí, onde se diz que 25% da população é evangélica, né? A gente está aqui num país com 12 milhões de habitantes, onde 10% da população é de brasileiros já, e onde você tem aí uma massa evangélica de 2,5% a 3% da população inteira, né? É muito pouco evangélico. Então aqui, na Europa toda tem essa realidade, né? Ou seja, Então, assim, nem os brasileiros que vão para aí são crentes, né? quer dizer, tem muito. Eu acho que o número de evangélicos em Portugal cresceu bastante por causa dos brasileiros que chegaram aqui também.
Porque muitos brasileiros vêm cá trazendo, né, a bandeira do evangelho. Sim. Nem todos vêm de igrejas saudáveis. Isso aí já é outra É. história, né? Isso já é outro papo. Mas o nosso papel aqui é basicamente. Eu não diria que o primeiro trabalho, nem que agora, seja um trabalho de reestruturação ou de revitalização de igreja, porque graças a Deus nós estivemos em igrejas que estavam bem estruturadas e estamos agora numa igreja bem estruturada. Mas muito do trabalho que precisa ser feito aqui especificamente é você trabalhar nas igrejas que já existem de forma que elas possam receber as pessoas que eventualmente ouvirem o Evangelho e forem convencidas pelo Espírito do seu pecado e do juízo e da justiça de Deus. Porque, no momento, a gente está aqui no interior, né? Aqui tem Aham. muito menos igreja do que Lisboa e Porto, tá? Porto e Lisboa são as capitais do país, né? Por assim dizer, são as maiores cidades e é onde a maioria das igrejas está fincada. E tem muitas igrejas nessa cidade mesmo, tá? Não se enganem, tem bastante igreja nessa cidade. Mas no restante do país, no interior, tem cidades que não tem igreja nenhuma. Aí você vai fazer um trabalho evangelístico, você vai mandar essas pessoas para onde? O Uhum. que que você vai fazer com essas pessoas? Aí você tem que chegar na cidade, para começar um trabalho, você tem que montar um grupo base. O grupo base tem que ser montado com pessoas que já têm algum conhecimento do evangelho ou alguma familiaridade com o evangelho. E você vai fazer o que com isso? Assim, é uma realidade muito diferente da que a gente tem no Brasil hoje. É claro que ainda tem situações no Brasil onde você precisa ainda levar o evangelho cru, né, para as pessoas onde está bem cruas, mas a maioria já tem uma noção do que é a igreja, pelo menos, né? Aqui nem Aham. isso. Bom, aí vocês chegam em Portugal, poderia ser em qualquer outro lugar do mundo. Aliás, até dentro do Brasil, né? Você sai de um estado, vai para outro. Você Exato. foi para a Amazônia, né? Vocês estiveram lá um tempo. Você sai de um lugar para o outro e você percebe traços culturais diferentes. Quando você vai de um país para o outro, a coisa é muito mais intensa. É, Isso aí, como é que foi isso no começo? Juntando a questão cultural, questão relacional, porque a gente pode ir para uma cultura diferente e as pessoas serem muito abertas, mas a gente às vezes vai para uma outra cultura e as pessoas são fechadas, Fechadas. né? E junto a isso, você tem as preocupações financeiras. Eu não estou falando a preocupação no sentido espiritual. A gente sabe que Deus vai Uhum. suprir. Mas são as preocupações naturais, né? Você tem que pagar aluguel, você tem que comer, você tem que. Sarinha tem que estudar, enfim. Juntando isso numa panela só, como é que foi a cabeça de vocês no começo e como é que está agora? A adaptação no início foi um bocado complicada, né? A gente chega de novo, a gente chegou em setembro e a gente começou efetivamente a trabalhar na igreja em janeiro, porque foram 2 meses ali, 3 meses basicamente de adaptação, de entender o espaço, né, de conhecer a igreja, da igreja conhecer a gente também. Na verdade, em dezembro a gente já estava trabalhando já, mas a cultura portuguesa é uma cultura muito diferente da cultura brasileira, né? A língua é outra. Já começa por aí, né? A gente pensa, né? Ah, é o mesmo português, é tudo a mesma coisa. Não é, assim, a estrutura do português de Portugal é bem diferente da estrutura do português brasileiro. A forma como eles falam algumas palavras é diferente da forma como a gente fala. A, a sonoridade da língua é diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, tem esse tempo todo de adaptação à cultura. A forma como eles tratam um com o outro é muito diferente da forma como a gente trata, especialmente no Rio de Janeiro. Isso tudo causa uma confusão danada, né? Porque a primeira impressão que você pensa é assim: o que que eu vim fazer aqui? Né? Vai dar tudo errado, porque eu não me vejo incluído na cultura. Uhum. Né? A gente se vê Você como é alguém sempre o alheio estrangeiro. àquilo. É o estrangeiro, você é sempre estrangeiro. Na verdade, a gente vai sempre ser o estrangeiro, né? Não importa. É, eu acho que a diferença crucial para qualquer pessoa que trabalhe com missões transculturais é que não necessariamente da cultura de outro país, né? Mas até a cultura de outras regiões do Brasil, porque no Brasil também a cultura carioca é diferente da cultura paulistana, Sim. que é diferente da cultura do Acre e assim por diante. É você ser humilde o suficiente para você reconhecer que você tem que aprender e que não é uma questão de você matar a sua cultura ou deixar a sua cultura de lado e assimilar completamente a cultura nova, né?
Mas é uma questão de você entender que no seu coração vai ter que ter espaço para as duas. E você, de alguma forma, vai ter que amar aquela cultura que está te recebendo. Porque se não for por isso, se não for por esse amor, não tem nem como pensar em missões, porque você não ama nada daquilo, você não tem como querer que Cristo transforme aquilo, né? Aham. E não necessariamente que tudo na cultura seja intrinsecamente mal, né? Tem muitas coisas boas em todas as culturas. O problema é que onde o coração do homem prevalece, né, e a maldade do coração do homem prevalece, também machuca a cultura, e a cultura fica feia e fica carente de redenção, né? A cultura portuguesa é uma cultura muito bonita. A música, a culinária, os trajes, e tudo isso, né? E o brasileiro, a gente herdou muito disso por causa da colonização e do tempo em que a coroa portuguesa viveu no Brasil, isso tudo, né? Mas, de qualquer forma, a gente cresceu para lados opostos, né? Então, Aham. no princípio, a gente fica assim: eu não pertenço a isso, é muito difícil para a gente. Entender eles falando, às vezes, era muito complicado, porque eles falam muito rápido e com uma sonoridade vocal, uma harmonia e melodia vocal que é diferente daquilo que a gente está acostumado também. Então isso causa uma certa confusão. Eu acho que de todos nós, quem se adaptou melhor foi a Sara, né? Porque a Sara chegou aqui com 1 ano e 10 meses, então, e ela já fez todo o percurso. Ela foi para a creche aqui, ela fez a escola desde o início aqui, então ela se adaptou bem à cultura. Quando a gente conversa com a professora dela aqui na escola dela, a professora dela sempre diz que ela, na escola, ela fala com português de Portugal. Ela não fala com português brasileiro. E a gente nunca viu a Sara falando com português de Portugal. Porque ela não, ela muda a chave. Em casa ela Aham. muda a chave. Ela tem uma outra cultura. A gente não. E eu e Eline funcionamos um pouco diferente nesse aspecto. A gente ainda tem alguns choques. Não são mais comuns, né? Claro. Mas, por exemplo, sair do centro da capital do país e vir para o interior já causa um choque diferente. Mas é um bom choque. As pessoas aqui são mais receptivas, são mais Aham. abertas, elas são mais atentas a você ser diferente, elas são mais responsivas ao bom dia, ao boa tarde, elas são mais carinhosas de certa forma, sabe? E o norte de Portugal também propicia isso, é muito semelhante ao Rio de Janeiro em alguns aspectos. É. De- A forma como deixa, eles lidam e tudo mais. deixa eu só puxar um negócio aqui. O Mano já falou algumas vezes aqui sobre ter ido para o interior. Porto é uma cidade grande, importante. Mas é Sim. legal que você nos conte agora, porque vocês estão servindo na primeira Igreja Batista do Porto, mas vocês não moram no Porto. Vocês moram Não, no interior, próximo ao Porto, né? isso. Qual é o nome do lugar? Nós moramos é uma coisa muito complicada. Aqui não se chamam estados, chamam-se distritos, né? Aqui não se chamam bairros, chamam freguesias. Aqui, município é a mesma coisa. Município por município é a mesma coisa. Então, pensa o seguinte: a gente mora num estado que é o distrito de Aveiro. Aham. Aveiro é logo abaixo do Porto. No mapa, o Porto está aqui no cantinho no litoral. Aveiro também é uma parte boa do litoral e vai entrando um pouco para o país. Dentro desse estado, do distrito de Aveiro, a gente mora no município de Santa Maria da Feira. Dentro de Santa Maria da Feira, a gente mora na freguesia de Milheiróis de Poiares, que é um nome assim muito complicado. Mas na verdade, a nossa vida toda é em outro distrito, é em outro município que se chama, é, nossa, fugiu o nome agora, São João da Madeira, que é aqui do lado. Toda a nossa Aham. vida é em São João da Madeira. Escola da Sara, mercado, médico, tudo é em São João da Madeira. Que a gente está a 50 metros de São João da Madeira. Aqui é uma região que eles chamam de beira interior. Desculpa, beira litoral. A gente está a 20 quilômetros mais ou menos da costa portuguesa. A gente está a 30 quilômetros do porto. E aqui é uma cidade menor, bem menor, que há muito tempo atrás foi uma cidade basicamente industrial. Aqui ela é muito conhecida pela indústria do sapato e pela indústria chapeleira, tá? Por exemplo, a família imperial britânica comprava chapéus, né? Plural de Chapéus. chapéu, o É professor. chapéus. Chapéus, desculpa, eu sou bem burro. Comprava chapéus vindos de São João da Madeira. Isso é uma coisa interessante que a gente não sabia, a gente vai aprendendo com o tempo. Só que
as indústrias foram morrendo. Aqui, de novo, é interior. O emprego básico aqui é o emprego braçal, o emprego de indústria, né? Aham. Aqui não tem universidade. Para você ir para a universidade, você tem que ir para Aveiro, que é a capital do distrito, né? Ou você tem que ir para o Porto. Então, é necessária uma viagem diária, né? Muitas famílias escolhem alugar apartamento para os seus filhos nas cidades perto da universidade do que eles terem que fazer a viagem todo dia de 30 quilômetros ida e 30 quilômetros de volta. Então, assim, a gente chama de interior porque aqui não é um lugar. A população é bem menor, ainda tem um fundo rural bem grande, tem muita plantação aqui perto, plantação de milho, plantação de aveia, tem muita coisa aqui perto nesse sentido, né? E aqui não é cidade grande, né? Aqui não tem o movimento, a quantidade de gente, as ofertas de entretenimento e tudo mais que uma cidade grande tem. Então, por isso que a gente diz que aqui é interior. Aham. Ah, legal. Mano, tem algumas coisas que entraram no, vamos dizer assim, no- sabe, naquela forma de pensar que todo mundo acha que é verdadeira? Por exemplo, e aí você fala, assim, objetivamente, o que você anda pensando sobre isso, ou o que você já parou para pensar. O missionário, ele, na verdade, ele é um super crente, um mártir, um herói. Não, né? Sei lá, o que você Nem um fala? pouco. Eu só Cara, joguei então, coisa olha que a só. gente escuta por aí. O que você fala Entendi. disso? Não, o missionário é uma pessoa extremamente fraca que depende muito de Deus, porque assim, ele está extremamente suscetível a problemas que a maioria das pessoas não vão passar. Assim, é porque assim, ele está se expondo a problemas que a maioria das pessoas não quer passar, né? Aham, A maioria dos brasileiros que a gente conhece aqui, por exemplo, em Portugal, são pessoas que vieram para cá para ganhar vida, para ter mais dinheiro, para tudo mais. A gente fez uma escolha consciente por abrir mão de muita coisa. A gente abriu mão de carreira, eu e minha esposa abrimos mão de carreira, a gente abriu mão de família, né? Minha filha podia ter crescido com os avós do lado dela. A gente fez a escolha consciente junto com eles, tá? Isso é uma coisa importante também dizer. Nenhuma decisão nossa foi simplesmente nossa, né? Ah, vamos largar tudo. A gente conversou com os nossos sogros, com os meus sogros, conversamos com os meus pais, conversamos com pastores e líderes que nós confiamos e para tentar buscar discernimento sobre isso, né? Mas não, o missionário é alguém que está ali, assim, andando no fio da navalha, né? E se demole, a murmuração entra no coração, é muito aham. fácil dar lugar para murmuração. E a gente tem que estar muito atento, a gente precisa muito, toda questão precisa, né? Mas está conectado. Conectado é uma palavra tão ruim, mas em intimidade com Deus, né? Através da leitura e da oração. E a gente Sim. precisa disso também, como qualquer outro cristão, a gente precisa disso. Então, A gente não é super então crente, não. já te interrompendo, de certa maneira, a gente pode entender que as pessoas que ficam só vendo as fotos bonitas, né, porque hoje todo mundo tem foto à vontade, né, não tem mais que revelar nada depois, é, só deixando claro para as pessoas mais novas que antigamente a gente botava um filme dentro de uma máquina e depois tinha que revelar. Aquilo era uma Sim, pequena fortuna, revelar um filme de era. 36 poses, né? É E muito caro. era, 36 era, poses? Não. cara, era caro o filme e caro revelar depois, né? E você Exatamente. titubeava quase 3 minutos para tirar uma foto com medo do gasto que você teria se ela não saísse boa depois, né? Mas aí hoje Exatamente. você fica vendo foto, né? E vê fotos bonitas. É claro, você está num lugar bonito, as fotos vão sair bonitas. Mas aí a pessoa às vezes vê essas fotos e não vê o preço que é pago, né? Não. Que é tudo isso, né? A abdicação, a resignação com respeito a tantas coisas da vida, né? E aí tem outras pressões, né? Pressões ministeriais que mesmo que você não tenha uma estrutura exigindo, mas existe uma exigência da própria ética missionária, né? De fazer Exatamente. relatório, você nos envia lá para a nossa igreja, você nos envia relatório, é, dizer o que está acontecendo, né? Prestar contas. E isso é uma forma de pressão, mesmo que a gente faça isso com amor, com carinho, mas é uma forma de pressão, né? E, Exatamente. e a gente tem, né, mano, aquelas concepções, ou melhor, pré-concepções que são muito comuns, que diz assim, né? Poxa, se o sujeito saiu daqui, ele foi para o exterior, ainda mais foi para a Europa, ele deve estar vivendo bem pra caramba.
Você deve estar aí agora, Então, né? Assim, tem muita nadando. coisa para falar. Pode falar. Olha, assim, foi uma alegria muito grande para a gente. Ano passado, você e Roberta estiveram aqui em casa. Aham, Eu não posso negar que a gente, atualmente, até por morar fora dos centros, a gente consegue. A gente está morando num bom apartamento, onde a gente pode receber amigos, perceber família e tudo mais. E a gente paga aqui uma fração do que o mesmo apartamento desse custaria no centro, como Porto ou Lisboa, porque a aham. gente está no interior. E Sim. ninguém quer morar no interior, O que né? acontece no Brasil também, né? Você vai para o interior, o custo de Exatamente. vida é diferente. Você tem. Exato, a vida é diferente. Mas, por exemplo, você falou aí das fotos, né? A gente, uma vez, a gente estava em Lisboa ainda, a gente foi. A gente passou o domingo na igreja, no culto, e de tarde a gente foi passear. Como a gente fazia normalmente, porque aqui nas igrejas batistas o normal é que você tenha o culto pela manhã e não tenha culto à tarde. Aham, Então, geralmente a gente ficava no culto da manhã, o culto acabava meio-dia e meia, a gente almoçava na igreja com os irmãos, isso é uma prática muito comum aqui. Você tem um momento de comunhão com os irmãos ali depois do almoço, ficava até umas 3h30, 4 da tarde, depois cada um ia para sua casa. Na PIB do Porto, hoje é um pouco diferente, nós temos cultos pela manhã e à tarde também, cultos diferentes, mensagens diferentes e tudo mais. Mas um dia a gente, depois do culto, a gente ficou lá, almoçou e a gente decidiu ir passear ali no centro de Lisboa, que é uma coisa que a gente não fazia, tá? Deixar bem claro isso. As pessoas acham que fazer missões onde as pessoas tiram férias quer dizer que você está sempre tirando férias. A gente passeava muito pouco, porque o dia a dia era de trabalho, era de levantar sustento, porque eu trabalho como designer gráfico, né? Então, até para a gente poder continuar tendo sustento. Então, o dia a dia era isso, era a vida comum da casa no dia a dia, a gente não estava todo dia tirando foto e passeando pela cidade. A gente passeou porque a gente ia a Lisboa, a gente foi passear. Aí a gente foi tomar um sorvete no final do dia numa casa conhecida, que é o Hard Rock Café, que também tem no Rio de Janeiro, ou tinha, não sei se já fechou, né? Assim, era um lugar um pouco diferente, que a gente nunca tinha ido. Não valeu a pena porque foi muito caro, mas enfim, a gente quis ir lá para conhecer e tudo mais. Aí eu postei a foto. E é claro que eu recebi mensagens dizendo que isso é ser missionário? Tomar sorvete que a maioria das pessoas não podem pagar, que não sei o quê. Eu recebi algumas mensagens assim. Assim, é claro, eu entendo perfeitamente a situação, que muita gente não poderia ir no Rádio Café. Eu também não poderia, a gente foi num momento especial, porque a gente julgou que valia a pena, a gente estava ali e quis tomar um sorvete que foi super faturado, realmente. Mas assim, as pessoas não entendem e não percebem tudo aquilo que a gente teve que abrir mão para a gente poder pensar que talvez num domingo à noite, depois de ter servido, depois de ter feito tudo que tinha que fazer na igreja, de ter dirigido o culto, de ter pregado, de ter dirigido louvor, de ter falado com os irmãos, de ter feito tudo aquilo, talvez, quem sabe, talvez eu possa levar minha esposa e minha filha para tomar um sorvete num lugar diferente. Mas não, aparentemente isso o missionário também não tem direito. Então tem isso, tem muito disso sim. As pessoas acham, né, que a gente está na Europa, então tem muito dinheiro. Não tem, né? De novo, a gente abriu mão de muita coisa, eu e minha esposa, a gente abriu mão de carreira para estar aqui. E a gente continua trabalhando para poder sustentar. Mas a questão toda, e aqui eu vou tentar não espiritualizar, já espiritualizando, tá? aham. A questão toda é você saber que tem gente também que é muito infeliz na sua própria vida, né? E não consegue se alegrar por ninguém, e que inclusive é uma coisa bíblica, né? Você se alegrar com os que se alegram, você deveria fazer isso, né? E chorar com os que choram, né? Às vezes é mais fácil a gente se alegrar com quem chora, né? Porque está passando dificuldade e você está bem, E graças a né? E Deus eu não chorar com tô, quem né? se... Então, Exatamente. ainda bem que foi ele, não fui eu, né? E chorar com quem se alegra, né? Porque a pessoa está se alegrando, eu vou ficar triste porque ela não pode se alegrar. Mas o que a gente vê no final das contas é assim, é um senso muito firme de Deus, que vem de Deus, só pode vir dele, porque assim, não tem nada que justifique, a não ser o próprio trabalho dele, não tem nada que justifique a gente estar aqui. A não ser o amor por almas e pela vontade de ver Cristo sendo exaltado e glorificado nesse país. E eu digo isso não é de forma leviana. Porque você quando vê uma pessoa que não conhecia Cristo, dá honra a Cristo, aquilo te enche de emoção, porque é aquilo, uma alma encontrou a Deus e foi salva, e é alguém que nunca glorificou a Cristo como seu Senhor e Salvador e está fazendo isso.
Isso justifica, né? Porque se Sim. não fosse por isso, não faz sentido nenhum a gente estar aqui? Eu vou ser muito sincero com você. Se não fosse a vontade de ver de novo a igreja dele funcionando e o trabalho sendo fluente, né? E os campos que estão brancos prontos para a colheita sendo sendo colhidos, não faria sentido a gente estar aqui. A gente está perdendo muito mais estando aqui do que se a gente estivesse no Brasil. É. E a Tem, gente, isso aí talvez se encaixe com aquela outra frase feita que às vezes a gente escuta, né? Ah, se o sujeito foi para lá é porque aqui ele não dava certo, aí ele foi para lá. É, olha, rapaz, tem uns negócios que andam assim na boca do povo, desse povo do evangeliquez, né? Porque isso não é uma coisa cristã, mas tem uns negócios assim que são profundamente entristecedores, né? É, é, se vocês me permitem ouvir, o, essa questão financeira, eu vou perguntar assim, papum, mano, quanto é que uma pessoa hoje, uma família como a de vocês, precisa em Portugal, em euros, para passar o seu mês? Assim, não fala quanto você tá. ganha, não, tá? Eu só quero Exatamente. Você quer saber saber a realidade. é quanto precisa, Em torno de 2.000 euros. em torno de 2.000 euros. Em torno de Quer 2.000 dizer, euros. aí eu vou contar para vocês o que acontece. O Mano é designer gráfico, a Eline, ela é designer de interiores, ela é advogada, é, mas o que acontece? Eles precisaram deixar as atividades principais. E o Mano continua fazendo alguns trabalhos, principalmente como freelancer. Por que isso? Porque aqueles que eventualmente contratavam, tem um negócio no mercado, eu já fui muitos anos no mercado editorial, durante muito tempo. E tem um negócio que funciona. Se você sai da vitrine, você é É, esquecido. E o Mano hoje está fora da vitrine, né? Óbvio. Então, cada vez mais, o que a gente precisa é entender que missionários do tipo do Mano e do trabalho que ele está fazendo precisam do nosso envolvimento, precisam da nossa ajuda, porque cada vez mais ele vai sair da vitrine. Vai chegar uma hora que ninguém sabe que ele é designer gráfico, simplesmente é. porque ele vai parando de fazer as coisas. Então, nesse sentido, você veja bem, você que está aqui no Brasil junto comigo, 2.000 euros, você fala assim, numericamente falando, é pouco, 2.000. Mas a gente não pode fazer uma É, correlação com os reais, porque isso vai dar o quê? é, 12, 13 mil reais? Né? Por aí, é. né? É um Que é um negócio assim. valor alto, eu sei que é valor Pois alto. é, para a gente aqui é alto. Mas se Eu você, sei, se você tiver lá, e ele está falando do interior de Portugal, isso, exatamente. isso é um valor é, assim baixo para eles. Se ele tivesse agora ainda morando em Lisboa, ou tivesse ali perto, no Porto, que fica o que, a É. 40, 50 minutos daí, por aí, 32 minutos, 32 tá. minutos de carro. Então, o custo de vida seria mais. Esses 2.000 talvez não fossem suficientes. Talvez, sei lá, 2.500 no Porto, 3.000 em Lisboa, não sei, alguma coisa assim. Porque vai É, subindo, é. né? Vai subindo. É, Não, mas eu vou ser bem sincero com você, assim, 2.000 é um valor, a gente não tem esse valor por mês. eu sei Eu digo isso disso. sem problema, porque assim, é a nossa realidade, a gente não tem vergonha disso, entendeu? Aham. Deu, assim, é muito doido, tá? Eu vou ser bem honesto contigo, e aqui eu acho que eu preciso espiritualizar um pouco, sim, porque senão a gente perde a grandeza do sustento vindo de Deus. Aham. E a gente acaba sendo ingrato, porque a gente não percebe no agir sobrenatural de Deus também. É muito maluco a gente, quando faz as contas, a gente vê o que está faltando e no final do mês a gente vê que a gente conseguiu passar. Eu não consigo entender. Assim, eu vou ser muito honesto com você, eu não consigo entender, sabe? É, coisas que surgem, pessoas que lembram da gente e decidem mandar uma oferta que a gente não imaginava, que a gente não esperava, que a gente não contava. E aquilo. Eu vou contar um caso que é muito absurdo, porque assim, para a gente foi muito simbólico, tá? E eu sei que eu não posso nem demorar muito, porque, enfim, daqui a pouco eu tenho que pegar minha filha na escola. Eu tenho duas contas bancárias, né? Uma que é eu minha com a Eline, e outra que é uma conta que eu uso para receber royalty das minhas músicas do Spotify. E que também que eu não recebo muito não, tá, gente? Só para deixar bem claro com vocês, o que eu recebo por mês de royalty dá mais ou menos R$ 150,
porque eu não sou figura conhecida, e é o que o Joel falou, eu já não estou mais no Brasil, eu não toco ao vivo, as igrejas não me chamam, ninguém lembra mais que eu existo. Então, assim, ninguém me ouve. E eu não estou reclamando, não, tá? Estou sendo bem. Eu sou muito tranquilo com isso. Graças a Deus, isso é uma coisa que Deus, assim, extirpou do meu coração. Eu não fico mais preocupado com isso. Mas as pessoas não me ouvem, então o que eu ganho de royalty por mês é na base de R$ 150, 120 a R$ 150. Então tá. Tem essa conta onde eu recebo esse valor, que tem que ser uma conta baseada aqui na Europa, assim, enfim. É uma conta que ficou travada durante um tempo por causa de uma questão do aplicativo e de documento. Ficou travada, não tinha como acessar. Eu também não estava acessando porque não estava baixando esse dinheiro, não estava usando para nada e tudo mais. Aí um dia eu resolvi entrar para acertar a minha conta. Eu sei que vai aparecer essas histórias fantásticas que aparecem em livro de missionário. E eu peço desculpa àqueles que de antemão vão duvidar. Eu não posso fazer nada por vocês. Eu só sei da realidade que fez eu e minha esposa chorarmos de gratidão a Deus, que a gente não entendeu como isso aconteceu. Como o aplicativo estava desabilitado, estava travado, eu não tinha como receber a notificação do aplicativo. Enfim, teve um dia lá, a gente estava com uma conta importante atrasada, e missionário também fica com conta atrasada, tá? Se você acha que Deus não é fiel por causa disso, você me desculpa, mas você está muito enganado. E eu entrei na conta, eu quis resolver essa conta para, enfim, porque eu ia baixar um valor que tinha lá na plataforma onde eu recolho os royalties, que eu pensei que talvez uma parte desse valor pudesse ajudar a pagar essa conta que estava atrasada. Aí entrei na conta, consegui, fiquei umas 2 horas lá mexendo, falando com o suporte, até conseguir o acesso. Quando eu entrei na conta, tinha o valor de uma oferta que a gente recebeu de uma prima da Eline, que mora em Londres. Ela é musicista, irmã do Carlos, que é presbítero Sei. na IPB. O Carlos Magalhães, nosso presbítero. Carlos Magalhães. A irmã do Carlos Magalhães. Ela é prima da Eline, o Carlos Magalhães, presbítero da IPB Barra Imperial, é primo da Eline. Então, ela tinha mandado uma oferta para a gente. Ela não avisou, ela não mandou o WhatsApp dizendo que mandou a oferta. E eu não recebi a oferta porque o aplicativo estava travado. E ela não falou, ficou por isso mesmo. Quando eu liberei a oferta, o aplicativo, a oferta estava lá e a oferta era o valor que a gente precisava para pagar a conta. Eu sei que parece fantástico, que parece mentira, que parece aquela história. Estou quase chorando aqui só de lembrar. Parece aquela história da Bíblia que virou alface, que nem é isso mesmo, né? Nem essa história de verdade que está lá no livro do irmão André. Nem é isso que ele escreveu, mas virou um conto fabuloso, né, de que Deus transformou a Bíblia em alface. Não foi isso. Mas se eu perder de vista o caráter sobrenatural da forma como Deus age também, ele vai fazer isso o tempo todo? Não, não vai, porque ele age através das coisas criadas e dos meios naturais também. Mas se eu perder isso de vista, eu esqueço que eu vivo debaixo das mãos de um Deus provedor e que faz as coisas acontecerem no tempo que elas precisam acontecer. E a gente não entende como isso acontece. Eu só sei que essa é a minha história. E aconteceu de novo? Não, não aconteceu de novo. Não aconteceu nunca mais. Foi essa vez específica. Mas é aquilo. Eu vou dizer também que isso qualifica a gente como missionário ou que isso justifica a gente estar no campo? Não, também não é isso. Que não acho que é assim que funcione. Acho que são outras questões. Eline sofre muito. Eline, não ela somente, mas nós dois sofremos muito com isso. E a gente tem muita dúvida. O missionário tem muita dúvida, né? Especialmente a gente que veio nesse caso, né? A gente foi convidado para uma igreja para trabalhar aqui. A gente foi enviado por igrejas, claro, mas a gente não tem uma associação ou pessoas, uma rede muito forte de mantenedores, nada disso. Então a gente precisa fazer tenda, que não tem nada errado. A gente vê esse exemplo na Bíblia, né? Sim. Paulo, quando fala para Timóteo que digno é o obreiro do seu salário, Paulo escolhia dizer que não queria receber a oferta da igreja para não ser peso para ninguém. A mesma pessoa que fala que tem que receber, ele abre mão de receber. Né? Eu não estou falando que a gente abre mão de receber, não é essa questão, mas a gente sabe que trabalhar não é desabono para a carreira missionária. Mas encerrando aqui essa parte, a gente se questiona muito, né? Porque a gente vê que a gente está ficando velho também. Eu vou fazer 46 esse ano. É um jovem. Cada vez mais, é um jovem, né? Mas é cada vez mais difícil voltar a um mercado de trabalho. Quando a gente pensa assim, será que é hora da gente voltar para o Brasil?
A gente pensa nisso, como é que vai ser voltar ao mercado de trabalho? Porque, assim, é claro, a gente volta ao Brasil, a gente perde mantenedores, é normal que isso aconteça e é compreensível também, não vou ficar reclamando de nada. Também não é por isso que a gente volta, que a gente não volta. A gente não voltou ainda porque a gente sente que ainda tem coisa para ser feita aqui. Mas uma coisa que a gente pensa é isso. Pô, eu tô perdendo, assim, eu tô perdendo não, eu tô gastando minha vida nisso, né? O Piper usa muito esse termo, né? Gastar a vida, investir a vida. Aham. Eu tô perdendo tempo. Por que que Deus trouxe a gente para cá, né? Não trouxe outra pessoa? Será que a gente tem as habilidades necessárias para o campo? Uma coisa que tem confortado a gente é entender que, assim, Deus dá as habilidades necessárias para o campo. Às vezes a gente não tenha elas completas quando a gente chega antes de vir para o campo. Deus vai dando as habilidades necessárias, né? Mas ao mesmo tempo, cada campo vai requerer um tipo de gente, um tipo de pessoa. Vai ter gente que tem que ter um certo grupo de conhecimentos para estar em um determinado campo, outras pessoas em um certo outro grupo de conhecimento para estar em determinado outro campo. Aqui é um campo que precisa de gente que saiba trabalhar com igreja, porque existem igrejas precisando de revitalização. Deus sabe disso. Deus sabe Aham. que a igreja dele precisa ser revitalizada antes dela ser cheia, porque senão você vai ter púlpito fraco, É, pessoas você neófitos. gera doenças, né? Depois. Exatamente. Neófitos num púlpito fraco não Não funciona. funciona. Não funciona. Então, assim, é isso. Missionário não é É, super-homem. A gente tem um monte de dúvida, a gente tem dor de cabeça, a gente tem dívida, a gente tem boleto para pagar. Mas eu acho também que a gente. Eu acho mesmo, tá? Que pastores, missionários, pessoas que estão ligadas ao trabalho da obra de Deus e que são dependentes de alguma forma do sustento que vem de Deus, né? Acho que essas pessoas têm uma percepção um pouquinho maior de que Deus age de formas que a gente não compreende. A gente não tem. São surpresas que surgem. Eu sei que você também tem essas histórias, esse tipo de história. São coisas que a gente não tem como explicar, são coisas que a gente só tem como glorificar e engrandecer o nome de Deus porque ele foi soberano e supremo naquilo que a gente precisava. é Acho que é verdade. isso. Tá jóia. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final. Eu nem sei como agradecer ao Eduardo Mano. Depois eu vou falar com ele, porque se tiver ficado assunto pela metade, seja da parte de Ficou, né? música, ficou um monte. Dava uns 40 programas aí pela frente. É, Cara, né, muita coisa. Mas se tiver ficado coisa assim que a gente entenda que essa é a hora, aí a gente repete isso, grava mais e depois põe aí para vocês verem. Quero agradecer muito ao Eduardo Mano, deixar com esse oceano no meio, mais um abração para você. é, Um beijo nas meninas, na Eline, na Sarinha, que Deus abençoe vocês. Pedir a você que nos ouve mais uma vez, ore, dobre seus joelhos, ore e faça. Né? Entenda, discirna e obedeça. Né? E é assim que Deus faz conosco, com a nossa obra. Né? E pedir que você sempre esteja orando, acima de tudo, orando por essa família. Fala aí, mano. só falar mais uma coisa que eu acho que é importante, né? Aham. Deus não trabalha assim, por causa do sustento, mas também é de pessoas que talvez estejam nos ouvindo, que já consideraram o trabalho missionário, mas ficam com medo por causa da questão do sustento. E eu acho completamente compreensível, tá? Estou sendo bem honesto com você, especialmente quando você decide ir para o campo missionário já com 40 e poucos anos ou com 30 e poucos anos, já com uma família formada. Eu acho que esse, na verdade, é o momento ideal, porque você sabe calcular os riscos, sabe calcular as perdas e os ganhos, sabe calcular tudo aquilo que um jovem de 18 e 19 anos não vai saber calcular. Eu estou sendo bem honesto com todo Aham. mundo. Mas, além disso, uma coisa que parece chavão, mas não é, porque a gente vive isso diariamente. Deus não trabalha com dinheiro. Deus trabalha com pessoas. Ele é o dono da prata e do ouro, né? Então, aquilo que ele precisa de recurso que tem que chegar em determinado lugar, ele faz chegar o recurso. Mas se não tiver ninguém para ir, né? Quando Jesus ora por trabalhadores no campo, ele ora por trabalhadores. Ele não ora por pessoas que paguem os trabalhadores. Ele está orando por trabalhadores. A Europa é um campo
grande, assim como o Brasil é um campo grande, assim como os Estados Unidos têm se tornado cada vez mais um campo importante para missões. Colômbia, né, que é um lugar que o Joel cresceu, ali uma parte que os pais deles foram missionários lá. A Colômbia é um dos países que está na lista dos países de maior perseguição ao evangelho no mundo. Existem tantos lugares, a África, existem tantos lugares onde o evangelho é necessário, não é uma questão de importante só, é necessário, é uma necessidade. Mas Deus não trabalha com dinheiro, Deus trabalha com gente. Se não for alguém que estiver dizendo que vai, Deus não vai nem ter como mandar o recurso, porque ninguém foi. É só isso, só. É isso aí. Mano, um abração. Tá? Eu não sei se você vem antes ou se eu vou antes aí. Né? Quem Olha, sabe? Né? o que acontecer primeiro, eu vou ficar muito feliz. Né? Muito E feliz. nos dois casos vai ser milagre, porque eu tô duro, você também tá, então né, tem que descer do alto da colina celestial ao recurso Olha, para isso, né? Mas mas ele manda, ele é manda. assim, quando ele quer, ele manda. Tá bom? Exato. Então, mano, um abração. Muito obrigado. Tá? E você que nos acompanhou aí, fique com Deus. Fique atento, porque vem mais coisa boa aí pela frente, tá bom? Um abração, que Deus cuide do seu coração e não se esqueça de orar por todos nós. Vamos lá.